Bom, um comentário aqui, já entrando na parte nacional, um breve comentário, né? Os advogados do ex-presidente da República, Lula, entraram na ONU com uma representação contra a maneira como está sendo tratado o caso dele no Brasil. Aí a ONU aceitou analisar a representação. Aí a direita, logicamente, fala que não é nada disso, até já praticamente falaram que a ONU não aceitou nada e é contra a representação, quando é óbvio que eles aceitaram a representação. Aí uma coisa lamentável de ver, toda a imprensa esquerdista, os blogs, etc. e tal, que defendem, estão contra a prisão do Lula, como nós, passaram a saudar aí o fato de que agora sim nós vamos resolver o problema. Esse é importante por quê? Porque mostra, né, que toda uma parte da esquerda nacional continua vivendo numa fantasia política. A ONU não vai salvar o Lula, não vai impedir o golpe no Brasil, como já não impediu, não vai acrescentar nada. Aqui nós temos um problema, né, que nunca é demais insistir, vou repetir aqui pela milésima vez, que é o seguinte: toda uma parte da política de esquerda brasileira acredita que você vai reverter a situação atual pela via parlamentar e institucional. Então, nós temos a votação da PEC 241 no Congresso Nacional. Aí começa toda uma mobilização em torno da votação no Congresso. Tudo bem. As pessoas estão lutando honestamente, sinceramente, para derrotar a PEC, mas nós temos que apontar o caminho político que foi escolhido para fazer isso daí. É uma mobilização para criar uma opinião pública contra o que o Congresso Nacional está fazendo. Isso não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, é canalizar a mobilização para o caminho da mais absolutamente segura derrota. Não vai acontecer nada por essa via. Não adianta se mobilizar em torno do Congresso Nacional. Se o movimento continua nesse sentido, daqui a pouco vai a votação aí o problema da CLT. Aí toda uma mobilização em torno da votação da questão da CLT. Aí o Congresso, que está comprado, vendido, já é de direita, já é safado, etc. e tal, vai lá e vota, como votou. A imprensa destacou os problemas para aprovação da PEC, que o governo tem contradições mesmo, mas, de um modo geral, há uma certa unidade no bloco golpista para impor o programa político que está colocado aí. Não é um movimento de opinião, que é um movimento tipicamente eleitoral, que vai reverter essa situação. Não vai reverter. Vai acontecer nada disso. Então, toda a mobilização é assim. É a ONU que vai salvar o Brasil, vai salvar a pele do Lula, é a mobilização em torno do Congresso Nacional, são as eleições que vão reverter. Quer dizer, há uma incompreensão profunda do que efetivamente está acontecendo no país. O que está acontecendo no país é que nós temos um golpe de Estado, as instituições não funcionam nem minimamente como instituições, o STF atua totalmente em favor dos golpistas, o Congresso Nacional é golpista, e canalizar a mobilização para esse terreno de maneira sistemática, ao invés de opor a mobilização ao conjunto do regime político golpista, do regime político cada vez mais claramente autoritário, cada vez mais claramente repressivo, antipopular, você fica girando em torno das instituições do próprio regime golpista como se nada tivesse acontecido. Num certo sentido, isso é uma coisa lógica, porque uma boa parte da esquerda não acredita que houve um golpe de Estado. Eles acham que houve apenas uma manobra parlamentar para tirar o presidente, como se tirar o presidente fosse mera manobra parlamentar.
eles não procuram ver o problema político de conjunto que nós temos aqui. Mesmo que haja, né, como há, contradições internas no bloco golpista, porque há uma crise com o PMDB, isso também não vai ser resolvido do ponto de vista institucional. Por exemplo, houve toda uma crise com Renan Calheiros, houve uma ofensiva da direita golpista mais radical, vamos dizer assim, contra os senadores do PMDB, ele reagiu e tal, se chegou num acordo provisório. Vamos ver quanto vai durar esse acordo. Mesmo que haja essas contradições, isso daí não vai mudar nada. Não adianta querer pensar que um acordo com o Renan Calheiros vai salvar alguém. É até questionável saber se o Renan Calheiros vai ser capaz de salvar a si mesmo. Né? E a intenção do Renan Calheiros, o que é? Chegar num acordo para que ele não seja degolado. Simplesmente isso daí, que é a intenção dos outros, é limpar o terreno, né, e consolidar a dominação política dos setores golpistas mais direitistas ligados ao PSDB, mais diretamente ligados ao imperialismo, etc.